Você já se perguntou por que certas pessoas conseguem drenar toda a sua energia vital em questão de minutos, enquanto outras parecem nutrir sua alma apenas com sua presença? O que você está prestes a descobrir não é apenas sobre narcisismo, é sobre o mecanismo oculto que governa todas as relações humanas e determina quem controla o jogo invisível do poder psíquico. Isso não é ensinado nas universidades nem discutido abertamente, porque poucos compreendem verdadeiramente a natureza sombria que habita o inconsciente coletivo. Fique até o final, porque os últimos 30 segundos contêm a revelação mais perigosa que Carl Jung deixou escrita em seus diários pessoais, algo que ele considerava arriscado demais para publicar em vida. Durante décadas de análise da psique humana, Jung descobriu que existe um padrão específico na forma como personalidades narcísicas se conectam energeticamente com suas vítimas. E quando você compreender esse mecanismo, nunca mais será a mesma pessoa. Um desses 3 tipos de vampiros energéticos está drenando sua força vital neste exato momento. E quando eu revelar qual é, você finalmente entenderá por que se sente exausto após certas conversas. Neste mergulho no inconsciente, você vai descobrir o segredo psicológico que faz narcisistas perderem completamente o interesse por você, a técnica de espelhamento sombrio que Carl Jung usava com pacientes manipuladores e o ritual de individuação que cria um escudo invisível contra vampiros emocionais. Ao final deste vídeo, vou revelar a frase exata que Jung pronunciava para desestabilizar qualquer narcisista e fazê-lo recuar instantaneamente. Algo que ele chamava de a chave dourada da libertação psíquica. Existe um momento na vida de todo ser humano em que ele se depara com sua própria sombra refletida no espelho de outro. Para alguns, essa experiência acontece através do amor. Para outros, através da traição. Mas para aqueles que cruzam o caminho de um narcisista, esse encontro se torna uma jornada forçada pelos corredores mais escuros da psique humana, onde habitam os arquétipos mais primitivos e destrutivos de nossa natureza coletiva. Carl Jung sabia que não eram apenas indivíduos doentes que encontrávamos nestas pessoas. Eram fragmentos vivos do que ele chamava de sombra coletiva, projeções concentradas de tudo aquilo que a humanidade se recusa a reconhecer em si mesma. O narcisista não é apenas alguém que ama a si mesmo excessivamente. Ele é o guardião involuntário de um portal para os aspectos mais sombrios da condição humana, um espelho distorcido que reflete nossas próprias feridas não curadas e nossos medos mais profundos de inadequação. Quando você compreende verdadeiramente o que está enfrentando, percebe que não se trata de uma batalha contra uma pessoa. É um confronto direto com forças arquetípicas que transcendem o individual e penetram nas camadas mais primitivas do inconsciente. Jung descobriu que estes encontros não acontecem por acaso. Eles são chamados. Sua psique, em seu processo natural de individuação, atrai para sua vida exatamente aquelas experiências que forçarão você a confrontar e integrar aspectos rejeitados de sua própria natureza. O narcisista serve como um catalisador inconsciente para sua jornada de autodescoberta, ainda que através do sofrimento e da desilusão. Ele aparece em sua vida não para destruí-lo, mas para revelar onde você abandonou seu próprio poder, onde traiu sua própria essência em nome da aprovação alheia, onde permitiu que sua luz interior fosse ofuscada pelo medo de ser verdadeiramente quem você é. Esta compreensão muda completamente a dinâmica do relacionamento. No momento em que você para de ver o narcisista como seu algoz e passa a enxergá-lo como um professor involuntário enviado pelo próprio inconsciente, algo fundamental se transforma na equação energética entre vocês. O vampiro emocional perde sua fonte de alimento porque você para de oferecer aquilo que ele mais necessita. Sua energia vital desperdiçada em tentativas desesperadas de preencher um vazio que nunca foi seu para preencher. Jung observou em seus estudos que existe um padrão específico na forma como personalidades narcísicas se conectam energeticamente com suas fontes de suprimento. Eles não se alimentam diretamente de sua felicidade ou tristeza. Eles se nutrem da inconsistência emocional que você manifesta em resposta às manipulações deles. É a montanha-russa emocional que você experimenta, oscilando entre esperança e desespero,
amor e raiva, aceitação e rejeição, que fornece a energia que mantém o ciclo viciado funcionando. A descoberta mais revolucionária de Jung foi perceber que o narcisista não tem poder algum sobre você quando você permanece centrado em sua própria verdade interior. Ele se torna completamente desinteressado quando não consegue mais gerar em você essas flutuações emocionais extremas que servem de combustível para sua necessidade insaciável de controle e validação. Mas como você alcança esse estado de equanimidade interior diante de alguém que foi treinado desde a infância a manipular e controlar através de táticas psicológicas sofisticadas? Jung desenvolveu o que ele chamava de técnica do espelho sombrio, um método que não apenas neutraliza a influência narcísica, mas transforma completamente a dinâmica de poder na relação. O espelho sombrio funciona da seguinte forma: em vez de reagir emocionalmente às provocações, manipulações ou tentativas de controle, você simplesmente reflete de volta para o narcisista exatamente aquilo que ele está projetando em você. Não com raiva, não com ressentimento, mas com a neutralidade compassiva de alguém que compreende profundamente os mecanismos psicológicos em operação. Quando o narcisista tenta fazê-lo sentir culpado, você não se defende nem ataca. Você simplesmente observa. Percebo que você está tentando transferir para mim um sentimento que parece estar experienciando internamente. Quando ele tenta provocar ciúmes ou insegurança, você responde: vejo que há uma necessidade de gerar perturbação emocional. O que dentro de você está precisando dessa energia? Esta abordagem é devastadoramente eficaz porque força o narcisista a confrontar sua própria sombra sem a distração de sua reação emocional. Ele subitamente se vê diante de um espelho que não distorce, não dramatiza, não amplifica. Apenas reflete com clareza cristalina aquilo que ele está verdadeiramente fazendo. E para uma personalidade que construiu toda a sua identidade sobre a capacidade de controlar as respostas emocionais dos outros, essa experiência é profundamente desestabilizadora. Jung notou que quando aplicava essa técnica com pacientes narcísicos, algo extraordinário acontecia. Eles inicialmente intensificavam seus comportamentos manipulativos, como uma última tentativa desesperada de recuperar o controle da situação. Mas quando essa escalada também era espelhada de volta com a mesma neutralidade compassiva, eles eventualmente se retiravam, buscando fontes de energia mais receptivas às suas táticas. Mas o verdadeiro poder desta abordagem não está em fazer o narcisista desistir de você. Está na transformação profunda que acontece dentro da sua própria psique durante esse processo. Ao recusar-se a entrar no drama emocional que alimenta a dinâmica narcísica, você é forçado a encontrar um centro de estabilidade dentro de si mesmo que talvez nunca soube que possuía. Você descobre que sua felicidade não depende da aprovação de ninguém, que sua autoestima não pode ser destruída pelas projeções tóxicas de outra pessoa, que existe dentro de você uma fonte inesgotável de amor próprio que independe completamente de validação externa. E essa descoberta é a verdadeira libertação, não apenas do narcisista em sua vida, mas de toda a programação inconsciente que o tornou vulnerável a esse tipo de manipulação em primeiro lugar. Jung chamava esse processo de individuação, o desenvolvimento da personalidade individual através da integração consciente dos conteúdos inconscientes. Quando você passa pela experiência de espelhar a sombra de um narcisista sem se perder em reatividade emocional, você está literalmente integrando aspectos rejeitados de sua própria psique e emergindo como um ser mais completo e autêntico. Existe uma razão pela qual certas pessoas são atraídas para relacionamentos narcísicos repetidamente. Não é masoquismo ou baixa autoestima, como muitas teorias psicológicas sugerem. É um chamado inconsciente da própria psique para resolver padrões não integrados que foram estabelecidos muito cedo na vida, geralmente na relação com figuras parentais que também possuíam traços narcísicos. A criança que cresceu tentando ganhar amor através da performance perfeita, da supressão de suas próprias necessidades, da adaptação constante às demandas emocionais de adultos emocionalmente imaturos, desenvolve um padrão inconsciente de buscar validação através do sacrifício do próprio eu autêntico. E esse padrão continua operando na vida adulta,
atraindo parceiros que recriam a mesma dinâmica familiar disfuncional. Mas quando você compreende que está sendo chamado a curar não apenas o relacionamento presente, mas toda uma linhagem de padrões disfuncionais que foram transmitidos através de gerações, a experiência ganha um significado completamente diferente. Você não está sendo vitimizado. Você está sendo iniciado em um processo de cura ancestral que tem implicações que transcendem sua vida individual. Jung acreditava que cada indivíduo carrega dentro de si não apenas sua própria sombra pessoal, mas também fragmentos da sombra coletiva de toda a humanidade. Quando você se confronta conscientemente com os aspectos narcísicos projetados em sua vida, está contribuindo para a cura coletiva de padrões que têm atormentado a consciência humana por milênios. O narcisista em sua vida é, portanto, tanto seu maior desafio quanto seu maior presente. Ele força você a encontrar sua verdadeira força interior, a desenvolver discernimento emocional, a estabelecer limites saudáveis, a valorizar sua própria essência acima da aprovação externa. Através dele, você aprende a distinguir entre amor genuíno e manipulação emocional, entre intimidade autêntica e trauma bonding, entre compaixão saudável e codependência destrutiva. Quando Jung desenvolveu sua técnica do espelho sombrio, ele não estava apenas criando uma ferramenta terapêutica, ele estava revelando um princípio universal de como a consciência se expande através do confronto consciente com aquilo que preferiria evitar. O narcisista serve como um professor involuntário que o força a desenvolver músculos psicológicos que você talvez nunca teria descoberto na ausência de tal desafio. Mas existe um aspecto ainda mais profundo nesta dinâmica que Jung descobriu em seus próprios encontros com personalidades narcísicas ao longo de sua carreira. Ele percebeu que por trás da máscara grandiosa do narcisista existe uma ferida primordial tão profunda que toda a estrutura de personalidade se organizou em torno de sua negação. É uma ferida de abandono tão devastadora, uma sensação de inadequação tão esmagadora, um vazio existencial tão aterrorizante, que a personalidade consciente criou uma fortaleza elaborada de defesas para nunca mais ter que senti-la. Quando você compreende verdadeiramente isso, algo muda na forma como você percebe o comportamento narcísico. Você começa a ver através da máscara, não com pena ou desejo de salvar, mas com uma compaixão objetiva que reconhece o sofrimento humano sem se tornar refém dele. Essa mudança de perspectiva é fundamental porque transforma você de vítima em observador consciente, de reativo em responsivo, de perdido em centrado. O processo de aplicar a técnica do espelho sombrio não é fácil, especialmente no início. Requer uma disciplina emocional que vai contra todos os seus instintos condicionados de entrar no drama, de tentar explicar, de buscar validação, de provar seu ponto de vista. Requer que você desenvolva a capacidade de testemunhar seus próprios impulsos reativos sem agir a partir deles. Jung descobriu que a chave para manter essa neutralidade compassiva estava em cultivar o que ele chamava de função transcendente. A capacidade da psique de se posicionar acima dos opostos em conflito e encontrar uma terceira via que transcende ambas as posições. No contexto de um relacionamento narcísico, isso significa não ser nem vítima, nem perseguidor, nem salvador, nem perseguido, mas algo completamente diferente. Uma presença consciente que não se deixa arrastar para nenhum dos papéis do drama triangular. Quando você consegue manter essa posição, algo extraordinário acontece na dinâmica relacional. O narcisista subitamente se vê diante de algo que ele nunca experimentou antes. Alguém que não pode ser controlado, manipulado ou desestabilizado por suas táticas habituais. E essa experiência é tão desconfortável para ele que ele naturalmente se afasta em busca de fontes de energia mais previsíveis e controláveis. Mas o verdadeiro milagre não é fazer o narcisista ir embora. É descobrir quem você realmente é, quando não está mais gastando sua energia, tentando agradar, controlar ou mudar outra pessoa. É encontrar sua própria voz autêntica depois de anos de adaptação aos humores e demandas de personalidades dominantes. É recuperar partes de si mesmo que foram reprimidas ou abandonadas na tentativa de manter a paz ou ganhar amor condicional. Jung
Observou que seus pacientes que passavam por esse processo de individuação, através do confronto consciente com relacionamentos narcísicos, emergiam transformados de maneiras que transcendiam a mera cura do trauma. Eles desenvolviam uma qualidade de presença, uma autenticidade, uma capacidade de amor próprio que os tornava naturalmente repelentes a futuras tentativas de manipulação emocional. Não é que eles se tornassem duros ou fechados. Pelo contrário, eles se tornavam mais abertos e compassivos do que nunca. Mas era uma compaixão madura, baseada em limites saudáveis e discernimento emocional, não na necessidade codependente de salvar ou agradar. Eles aprenderam a distinguir entre ajudar genuinamente alguém e permitir que alguém os use como fonte de validação ou energia emocional. A técnica do espelho sombrio, quando aplicada consistentemente, cria o que Jung chamava de campo de individuação ao redor da pessoa. É uma qualidade energética que comunica silenciosamente. Eu me amo e me respeito profundamente demais para permitir que você me trate com menos do que total dignidade e respeito. E essa comunicação é feita não através de palavras ou confrontos, mas através da qualidade inabalável da presença que você cultiva. Narcisistas são extremamente sensíveis a essa qualidade energética porque ela representa tudo aquilo que eles mais temem encontrar dentro de si mesmos: amor próprio genuíno, autoaceitação incondicional, a capacidade de estar consigo mesmo sem precisar de validação externa. Quando eles sentem essa energia em outra pessoa, isso os confronta com sua própria ferida primordial de uma forma que é simultaneamente atrativa e aterrorizante. Inicialmente, eles podem tentar quebrar essa qualidade através de táticas mais intensas de manipulação, sedução ou mesmo crueldade emocional. Mas quando essas tentativas são consistentemente espelhadas de volta com neutralidade compassiva, eles eventualmente percebem que encontraram algo que não podem conquistar ou controlar. E para uma personalidade que definiu sua própria existência através da capacidade de dominar outros emocionalmente, essa descoberta é profundamente desorientadora. Jung notou que nesse ponto, uma de duas coisas acontece. Ou o narcisista se retira completamente da relação, ou algo muito raro ocorre. Eles começam a questionar suas próprias defesas e, em casos extraordinários, podem até buscar ajuda terapêutica genuína. Mas é importante entender que você nunca deve aplicar a técnica do espelho sombrio com a expectativa de mudar o narcisista. Essa expectativa em si mesma é uma forma sutil de codependência que sabotará todo o processo. A única razão válida para aplicar essa técnica é sua própria libertação e crescimento pessoal. Qualquer mudança que possa ocorrer na outra pessoa é um subproduto, não o objetivo. Quando você mantém essa distinção clara, preserva seu próprio centro de poder e evita cair nas armadilhas sutis de tentar controlar ou consertar outra pessoa. O desenvolvimento da capacidade de aplicar o espelho sombrio requer também um trabalho profundo com sua própria sombra pessoal. Jung enfatizava que você não pode refletir conscientemente aquilo que não reconhece dentro de si mesmo. Todos nós temos aspectos narcísicos em nossa personalidade, momentos em que buscamos admiração, quando manipulamos sutilmente para conseguir o que queremos, quando nos sentimos superiores aos outros, quando usamos outras pessoas como fonte de validação. A diferença entre uma pessoa psicologicamente saudável e um narcisista patológico não é a presença ou ausência desses impulsos, mas sim o grau de consciência e integração que existe em relação a eles. A pessoa saudável reconhece esses aspectos, os integra conscientemente e desenvolve maneiras maduras de satisfazer suas necessidades legítimas de reconhecimento e admiração, sem prejudicar outros no processo. Quando você faz esse trabalho de sombra pessoal, desenvolve a humildade autêntica necessária para aplicar o espelho sombrio sem arrogância ou superioridade moral. Você reconhece que está lidando com aspectos da natureza humana que existem, em algum grau, dentro de todos nós. Esse reconhecimento cria uma base de compaixão genuína que é essencial para manter a neutralidade necessária durante o processo. Jung descobriu que o trabalho com a sombra pessoal também aumenta drasticamente sua capacidade de detectar manipulação emocional antes que ela se torne destrutiva.
Quando você conhece intimamente seus próprios mecanismos de manipulação, torna-se quase impossível para outros usarem táticas similares contra você sem que você perceba imediatamente o que está acontecendo. Essa percepção aguçada é uma das maiores proteções que você pode desenvolver contra futuras tentativas de exploração emocional. Você começa a sentir no corpo quando alguém está tentando fazê-lo assumir responsabilidade pelos sentimentos deles, quando está sendo testado para ver se você manterá seus limites, quando está sendo seduzido a abandonar seu próprio discernimento em favor da versão da realidade de outra pessoa. O trabalho com relacionamentos narcísicos, quando abordado através da lente junguiana da individuação, se torna uma das jornadas mais profundas de autodescoberta que um ser humano pode empreender. É um caminho que o força a questionar tudo aquilo em que você acreditava sobre amor, relacionamentos, autoestima e poder pessoal. Você descobre que muito do que considerava amor era na verdade necessidade disfarçada, que muito do que pensava ser generosidade era na verdade tentativa de controlar como outros se sentiam em relação a você, que muito do que acreditava ser humildade era na verdade medo de reivindicar seu próprio poder e ocupar seu lugar legítimo no mundo. Essas descobertas podem ser inicialmente devastadoras, mas elas são o prelúdio necessário para o nascimento de um amor mais maduro, autêntico e sustentável, tanto por si mesmo quanto pelos outros. É um amor que não precisa ser alimentado pela dependência emocional, que não se sente ameaçado pela autonomia do outro, que consegue apreciar a beleza única de cada ser humano sem tentar possuí-la ou controlá-la. Jung observou que pessoas que completavam com sucesso essa jornada de individuação através do confronto consciente com relacionamentos narcísicos desenvolviam uma qualidade magnética especial. Elas se tornavam naturalmente atraentes para relacionamentos saudáveis e mutuamente enriquecedores, enquanto simultaneamente se tornavam transparentes para pessoas com intenções manipuladoras. É como se elas desenvolvessem um campo energético que comunicava automaticamente: eu sou uma pessoa completa, satisfeita e realizada por conta própria. Eu escolho compartilhar minha vida com você, não porque preciso de você para me completar, mas porque aprecio e valorizo quem você é como ser humano único e independente. Essa qualidade energética é absolutamente irresistível para pessoas emocionalmente maduras e igualmente repelente para aquelas que buscam relacionamentos para preencher vazios internos ou satisfazer necessidades narcísicas. É uma forma natural de seleção que protege sua energia emocional sem requerer esforço consciente ou vigilância constante. Mas talvez a descoberta mais profunda que emerge dessa jornada seja a compreensão de que não existem vítimas inocentes em relacionamentos narcísicos, apenas inconscientes colaboradores em dramas arquetípicos que servem ao crescimento e evolução da consciência humana. Isso não significa culpar a vítima ou minimizar o sofrimento real causado por abuso emocional. Significa reconhecer que, em algum nível profundo da psique, existe uma sabedoria que atrai exatamente aquelas experiências necessárias para forçar o crescimento e a individuação. Jung acreditava que a psique possui uma inteligência inata que é muito mais vasta e sábia do que a mente consciente. Essa inteligência orquestra encontros, relacionamentos e experiências que, embora possam ser dolorosos no nível da personalidade, servem ao propósito maior de expandir a consciência e integrar aspectos rejeitados da totalidade humana. Quando você compreende isso visceralmente, não apenas intelectualmente, sua relação com o sofrimento muda fundamentalmente. Você para de se ver como vítima das circunstâncias e começa a reconhecer-se como participante consciente em sua própria evolução psicológica. Você desenvolve a capacidade de extrair sabedoria e crescimento mesmo das experiências mais desafiadoras, transformando veneno em medicina, trauma em sabedoria, ferida em força. Esta é, talvez, a verdadeira maestria que Jung descobriu em seus estudos sobre relacionamentos narcísicos. A capacidade de transformar qualquer experiência, não importa quão dolorosa, em combustível para individuação e crescimento pessoal. É uma alquimia psicológica que transmuta chumbo em ouro, escuridão em luz, separação em wholeness. O ritual de individuação que Jung desenvolvia com seus pacientes
Envolvia não apenas a técnica do espelho sombrio, mas também práticas específicas para fortalecer a conexão com o que ele chamava de self, o centro arquetípico da personalidade que transcende tanto o ego consciente quanto a sombra pessoal. Esse self é a fonte de sabedoria interior, amor incondicional e força autêntica que não pode ser tocada pelas projeções ou manipulações de outros. Quando você estabelece uma conexão consciente e consistente com esse centro interior através de práticas como meditação, trabalho com sonhos, journaling profundo ou qualquer forma de diálogo genuíno com o inconsciente, você desenvolve um refúgio interno que é inviolável. Não importa o quão intensa seja a tempestade emocional ao seu redor, sempre existe esse lugar de paz, clareza e sabedoria para onde você pode se retirar e recuperar sua perspectiva. Jung descobriu que pessoas com acesso consciente ao self são praticamente imunes à manipulação narcísica, porque possuem uma fonte interna de validação e orientação que é muito mais confiável e consistente do que qualquer coisa que possa vir de fora. Elas não precisam da aprovação de outros para saber seu próprio valor. Não precisam controlar como outros se sentem para manter sua própria estabilidade emocional. Não precisam provar nada para ninguém, porque já sabem quem são em um nível que transcende a personalidade social. Essa qualidade de centeredness é o que cria o campo de individuação que repele naturalmente tentativas de manipulação. Narcisistas podem sentir instintivamente quando alguém possui essa qualidade e sabem que suas táticas habituais de controle e dominação não funcionarão com essa pessoa. É como tentar manipular uma montanha. A tentativa revela mais sobre a pessoa que tenta do que sobre o objeto da tentativa. O desenvolvimento dessa conexão com o self não acontece da noite para o dia, especialmente para pessoas que passaram anos ou décadas desconectadas de sua própria verdade interior em favor de adaptação externa. Requer paciência, compaixão consigo mesmo e muitas vezes a orientação de um terapeuta ou mentor que compreenda profundamente os mecanismos da individuação junguiana. Mas os frutos desse trabalho são extraordinários. Jung observou que pessoas que desenvolviam essa conexão com o self experimentavam uma qualidade de bem-estar que era independente de circunstâncias externas. Elas podiam encontrar significado e propósito mesmo nas situações mais desafiadoras. Podiam acessar criatividade e inspiração mesmo nos momentos mais sombrios. Podiam oferecer amor e compaixão genuínos porque possuíam uma fonte inesgotável dentro de si mesmas. Quando Jung refletia sobre seus próprios encontros com personalidades narcísicas ao longo de sua vida e carreira, ele frequentemente expressava gratidão por esses relacionamentos, por mais dolorosos que tenham sido na época. Ele reconhecia que foram esses confrontos com aspectos projetados de sua própria sombra que o forçaram a desenvolver muitas das insights e técnicas que se tornariam fundamentais para seu trabalho terapêutico. Ele escreveu em seus diários pessoais sobre como cada narcisista em sua vida havia sido um espelho que revelou aspectos de si mesmo que ele precisava integrar. Sua própria tendência ao controle disfarçado de cuidado, sua necessidade sutil de admiração mascarada como humildade, sua propensão a usar conhecimento psicológico como forma de superioridade intelectual, seus impulsos de salvar outros como forma de evitar confrontar suas próprias feridas. Essa honestidade brutal consigo mesmo, essa disposição de reconhecer e integrar os aspectos mais sombrios de sua própria natureza, foi o que permitiu a Jung desenvolver a compaixão autêntica e a sabedoria prática que caracterizaram seu trabalho maduro. Ele compreendeu visceralmente que não podemos curar em outros aquilo que não reconhecemos e integramos em nós mesmos. A frase que Jung pronunciava para desestabilizar narcisistas e que ele considerava a chave dourada da libertação psíquica não era uma fórmula mágica ou um truque retórico. Era uma declaração simples e profundamente verdadeira que emergia naturalmente de sua própria individuação completa. Eu vejo você tentando me fazer sentir responsável pelos seus sentimentos. Estou curioso sobre o que dentro de você está precisando dessa transferência de responsabilidade. Essa frase é devastadoramente eficaz porque faz várias coisas simultaneamente. Reconhece o comportamento manipulativo sem dramatizá-lo, mantém responsabilidade clara sem culpar ou atacar,
demonstra curiosidade psicológica genuína em vez de reatividade emocional, e força o narcisista a olhar para dentro em vez de projetar para fora. Mas a verdadeira chave não está nas palavras específicas, está na qualidade de presença da qual elas emergem. É a presença de alguém que se conhece profundamente, que integrou sua própria sombra, que desenvolveu compaixão genuína baseada em sabedoria em vez de necessidade, que não precisa ser especial ou superior, ou mesmo compreendido por outros para manter sua própria integridade interna. Quando você desenvolve essa qualidade de presença, as palavras exatas se tornam menos importantes, porque sua própria energia comunica tudo o que precisa ser dito. Você se torna uma força de individuação no mundo. Alguém cuja própria existência convida outros a encontrarem sua própria autenticidade e completude interior. Jung acreditava que o mundo estava passando por uma crise coletiva de individuação, onde massas de pessoas haviam perdido contato com sua própria essência autêntica e estavam projetando seu poder pessoal em líderes narcísicos, instituições corruptas ou sistemas de crenças rígidos. Ele via o trabalho individual de confrontar conscientemente relacionamentos narcísicos como uma contribuição direta para a cura dessa crise coletiva. Cada pessoa que se liberta de padrões codependentes e desenvolve centeredness autêntico se torna um ponto de luz na consciência coletiva, um exemplo vivo de que é possível viver com integridade, autenticidade e amor próprio mesmo em um mundo que frequentemente recompensa conformidade, manipulação e autoabandono. Talvez essa seja a perspectiva mais transformadora que pode emergir de relacionamentos narcísicos. A compreensão de que você não é apenas uma vítima individual tentando escapar de uma situação difícil, mas um participante consciente na evolução da consciência humana. Seu trabalho de individuação, sua jornada para encontrar e expressar sua verdade autêntica, seu desenvolvimento de amor próprio genuíno, tudo isso contribui para a cura coletiva de padrões que têm aprisionado a humanidade por milênios. Quando você abraça essa perspectiva, o relacionamento narcísico se transforma de uma maldição pessoal em um chamado sagrado. Você compreende que foi escolhido, por forças que transcendem sua compreensão consciente, para fazer este trabalho específico de individuação, não apenas para seu próprio bem-estar, mas como serviço à evolução da consciência humana. Esta compreensão infunde sua jornada com significado e propósito que tornam qualquer sacrifício ou desconforto não apenas suportável, mas sagrado. Você não está apenas curando sua própria ferida, está curando uma ferida ancestral que tem sido transmitida através de gerações. Você não está apenas liberando-se de um relacionamento tóxico, está quebrando padrões que têm limitado o potencial humano por eras. Jung observou que pessoas que abraçavam essa perspectiva experimentavam uma transformação que ia muito além da mera cura psicológica. Elas desenvolviam o que ele chamava de personalidade mana, uma qualidade carismática natural que emergia não de manipulação ou performance, but from authentic wholeness e conexão consciente com as forças arquetípicas da vida. Essas pessoas se tornavam magnetos naturais para oportunidades, relacionamentos saudáveis e experiências sincronicísticas significativas. Não porque elas tentavam atrair essas coisas, mas porque sua própria integridade interna criava um campo magnético que naturalmente alinhava com forças construtivas no universo. O paradoxo final que Jung descobriu é que quanto mais completamente você se liberta da necessidade de validação externa, incluindo a necessidade de fazer o narcisista em sua vida ir embora ou mudar, mais rapidamente essas mudanças externas tendem a ocorrer. É como se o universo respondesse à sua wholeness interior, organizando circunstâncias externas que refletem e suportam sua nova realidade interna. Mas nesse ponto, essas mudanças externas se tornam secundárias porque você descobriu algo infinitamente mais valioso. Sua própria completude essencial, sua capacidade de amar e ser amado autenticamente, sua conexão direta com as forças criadoras da vida, sua contribuição única para a evolução da consciência humana. Você percebe que nunca foi realmente sobre o narcisista. Ele foi apenas o catalisador que revelou tesouros que já existiam dentro de você, esperando para serem descobertos e integrados.
A sombra que ele espelhou era sua própria sombra, esperando para ser reconhecida e transformada. O poder que você lhe deu era seu próprio poder, esperando para ser reclamado e utilizado conscientemente. E agora, equipado com essa sabedoria visceral, essa compaixão madura, essa força autêntica que nenhuma circunstância externa pode tocar, você se torna um farol de possibilidade para outros que ainda estão perdidos na escuridão dos relacionamentos inconscientes. Sua própria jornada de individuação se torna um presente para o mundo. Uma demonstração viva de que não importa quão profunda seja a ferida ou quão complexa seja a prisão psicológica, sempre existe um caminho para a liberdade. Sempre existe uma possibilidade de transformação. Sempre existe esperança. A verdadeira vitória não é conquistar o narcisista ou fazê-lo desaparecer de sua vida. É descobrir que você nunca precisou de vitória alguma porque sempre foi completo, sempre foi digno de amor, sempre possuiu dentro de si tudo o que estava procurando do lado de fora. O narcisista simplesmente o ajudou a lembrar disso, através do contraste doloroso mas necessário que apenas a sombra pode fornecer. E assim, no final, você se encontra paradoxalmente grato, não pelo abuso, não pela manipulação, não pela dor, mas pela jornada de autodescoberta que essas experiências tornaram inevitáveis. Você compreende que foi tudo um processo alquímico sagrado, transformando chumbo em ouro, veneno em medicina, separação em wholeness. Jung dizia que os caminhos mais escuros frequentemente levam à luz mais brilhante, que as feridas mais profundas, quando curadas conscientemente, se tornam as fontes de maior sabedoria e compaixão, que aquilo que mais tememos enfrentar frequentemente contém exatamente os dons que mais precisamos para nos tornarmos quem realmente somos. O encontro com a sombra narcísica não é uma maldição, é uma iniciação. Não é um desvio em sua jornada de vida, é o próprio coração da jornada. Não é algo que acontece para você, é algo que acontece através de você, para o benefício não apenas de sua própria individuação, mas para a evolução da consciência humana como um todo. E quando você compreende isso, não apenas intelectualmente, mas visceralmente, através de cada célula do seu ser, você se encontra livre de uma forma que transcende qualquer circunstância externa. Livre para amar sem se perder. Livre para se importar sem se sacrificar. Livre para ser vulnerável sem ser vitimizado. Livre para ser poderoso sem ser dominador. Esta liberdade é o presente final da jornada, através da sombra narcísica. É uma liberdade que ninguém pode lhe dar e ninguém pode tirar, porque emerge da sua própria totalidade integrada, da sua própria conexão consciente com o Self eterno, que sempre foi e sempre será o seu verdadeiro lar. Se este mergulho no inconsciente coletivo tocou algo profundo dentro de você, se reconheceu fragmentos de sua própria jornada nessas palavras, então você já está no caminho da individuação que Jung descreveu. Curta este vídeo para que mais pessoas possam descobrir essas verdades transformadoras. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que existe um caminho para além da prisão dos relacionamentos inconscientes. Deixe um comentário contando qual insight mais impactou sua compreensão sobre si mesmo e suas relações. E se inscreva neste canal, porque continuaremos explorando os mistérios mais profundos da psique humana, desvendando os segredos que Jung deixou para aqueles corajosos o suficiente para enfrentar sua própria sombra e emergir transformados do outro lado. Lembro de uma história que Jung contava sobre um paciente que havia passado décadas prisioneiro de relacionamentos destrutivos, sempre atraindo personalidades que o deixavam esgotado e confuso. Durante uma sessão particularmente intensa, esse homem subitamente compreendeu algo que mudou toda a sua perspectiva. Ele percebeu que não estava sendo escolhido por narcisistas. Ele estava escolhendo-os inconscientemente porque representavam aspectos não integrados de sua própria psique que clamavam por reconhecimento e cura. Essa revelação o chocou profundamente. Ele havia passado anos se vendo como vítima de circunstâncias, quando na verdade era um participante ativo em dramas inconscientes que serviam a um propósito muito específico em sua jornada de individuação. Os relacionamentos tóxicos não eram obstáculos ao seu crescimento. Eram o próprio veículo através do qual seu crescimento estava acontecendo.
Jung observou que quando esse paciente abraçou completamente essa responsabilidade psicológica, algo extraordinário aconteceu em sua vida exterior. Os relacionamentos narcísicos simplesmente começaram a desaparecer de sua experiência. Não porque ele os estava evitando conscientemente, mas porque a energia que os atraía havia sido transformada. Ele havia integrado as projeções que tornavam esses encontros necessários. Essa transformação ilustra um princípio fundamental que Jung descobriu sobre a natureza dos relacionamentos humanos. Eles são sempre espelhos precisos do estado de nossa própria psique interior. Quando você muda internamente de forma genuína e profunda, seu mundo exterior se reorganiza automaticamente para refletir essa nova realidade interior. Não é magia, é lei psicológica. O trabalho com relacionamentos narcísicos revela camadas cada vez mais profundas de condicionamento inconsciente que governam nossas escolhas relacionais. Jung identificou que muitas pessoas carregam o que ele chamava de complexos parentais não resolvidos. Padrões psicológicos formados na primeira infância que continuam operando automaticamente na vida adulta, atraindo relacionamentos que recriam a dinâmica familiar original. Se você cresceu com um pai narcísico, por exemplo, parte de sua psique pode estar perpetuamente tentando conquistar o amor incondicional que nunca recebeu dele, escolhendo parceiros que recriam a mesma dinâmica de aprovação condicional e retirada emocional. Se sua mãe era manipulativa, você pode encontrar-se repetidamente atraído por pessoas que usam culpa e chantagem emocional como forma de controle. Jung descobriu que esses padrões só podem ser quebrados através da conscientização completa de sua operação inconsciente, seguida pela integração consciente dos aspectos da personalidade parental que foram internalizados. Em outras palavras, você precisa reconhecer e curar o narcisista interno antes que possa verdadeiramente se libertar dos narcisistas externos. Esse processo de integração não significa aceitar ou justificar comportamentos abusivos. Significa reconhecer que você carrega dentro de si aspectos da mesma dinâmica que condena nos outros. Todos nós temos momentos em que manipulamos sutilmente para conseguir o que queremos. Todos temos partes de nós que anseiam por admiração e validação especial. Todos temos impulsos de controlar como outros se sentem em relação a nós. A diferença crucial está no grau de consciência e integração que trazemos para esses aspectos. Uma pessoa psicologicamente madura reconhece essas tendências e desenvolve maneiras saudáveis de satisfazê-las sem causar dano a outros. O narcisista patológico permanece inconsciente desses impulsos e os atua compulsivamente, sem consideração pelo impacto em outros. Quando você faz o trabalho corajoso de reconhecer e integrar seu próprio narcisista interior, desenvolve a compaixão autêntica necessária para aplicar a técnica do espelho sombrio sem julgamento ou superioridade moral. Você compreende visceralmente que está lidando com aspectos da condição humana universal, não com algo que é fundamentalmente outro ou separado de você. Jung enfatizava que essa humildade psicológica é essencial para qualquer trabalho verdadeiro de individuação. Enquanto você mantiver a ilusão de que é fundamentalmente diferente ou superior ao narcisista em sua vida, permanecerá preso na mesma dinâmica de projeção e negação que caracteriza a personalidade narcísica. O reconhecimento de que eu também tenho esses aspectos não é autoflagelação ou falsa humildade, é liberação. É a liberação de ter que ser perfeito, de ter que manter uma imagem idealizada de si mesmo, de ter que negar ou reprimir partes naturais de sua humanidade. Quando você abraça sua totalidade, luz e sombra integradas, você se torna uma pessoa real, em vez de uma persona cuidadosamente construída. Essa autenticidade é inerentemente atraente para pessoas emocionalmente maduras e naturalmente repelente para aquelas que operam primariamente através de máscaras e manipulação. Personalidades narcísicas são atraídas por pessoas que mantêm personas idealizadas porque isso oferece algo para conquistar, controlar ou destruir. Quando você abandona a necessidade de manter uma imagem perfeita, você se torna muito menos interessante como alvo. Jung descobriu que o processo de integração da sombra pessoal frequentemente passa por estágios previsíveis.
Primeiro vem o choque de reconhecer aspectos de si mesmo que preferia negar. Depois vem a resistência, tentativas de racionalizar, minimizar ou projetar novamente esses aspectos em outros. Em seguida, vem a depressão existencial, um período de luto pela perda da autoimagem idealizada. Finalmente, se você persiste através desses estágios desconfortáveis, emerge uma aceitação mais profunda e madura de sua própria humanidade complexa. Você desenvolve a capacidade de rir de suas próprias inconsistências, de ter compaixão por suas próprias imperfeições, de valorizar sua autenticidade mais do que sua imagem. Essa transformação interna cria mudanças automáticas na forma como você se relaciona com outros. Você para de tentar impressionar ou agradar compulsivamente porque não precisa mais da aprovação externa para validar seu senso de valor. Você estabelece limites naturalmente porque valoriza sua própria energia e bem-estar. Você se torna seletivo sobre com quem gasta seu tempo porque reconhece que sua atenção é um recurso precioso. Jung observou que pessoas que completam esse processo de integração da sombra desenvolvem o que ele chamava de autoridade natural, uma qualidade de presença que é simultaneamente humilde e poderosa, vulnerável e forte, compassiva e discernente. É uma autoridade que não precisa se afirmar através de dominação ou controle, porque emerge de wholeness interior autêntico. Essa qualidade é particularmente desestabilizadora para personalidades narcísicas, porque representa tudo aquilo que elas secretamente admiram e invejam, mas que suas próprias defesas as impedem de desenvolver. O narcisista está preso em uma prisão de grandiosidade que o impede de experimentar a humildade genuína necessária para o crescimento real. Quando eles encontram alguém que possui autoridade natural baseada em integração em vez de inflação, isso os confronta com sua própria prisão psicológica de uma forma que é simultaneamente fascinante e aterrorizante. Eles frequentemente respondem tentando destruir ou diminuir essa qualidade no outro, como uma forma de evitar confrontar sua própria inadequação. Mas quando essas tentativas de diminuição são consistentemente espelhadas de volta com neutralidade compassiva, o narcisista eventualmente percebe que encontrou algo que não pode conquistar, controlar ou destruir através de suas táticas habituais. Essa descoberta força-os a confrontar a futilidade de seus próprios métodos e pode, em casos raros, catalisar uma crise que leva à busca genuína por ajuda terapêutica. Jung notou que personalidades narcísicas frequentemente experimentam o que ele chamava de colapsos de meia-idade, momentos em que suas defesas elaboradas subitamente se tornam insustentáveis e eles são forçados a confrontar o vazio existencial que passaram a vida toda tentando evitar. Esses colapsos podem ser oportunidades para transformação genuína, mas apenas se a pessoa estiver disposta a abandonar suas estratégias defensivas e fazer o trabalho difícil de se conhecer autenticamente. A maioria dos narcisistas, infelizmente, prefere reconstruir suas defesas em vez de usar a crise como oportunidade de crescimento. Eles podem mudar de táticas, encontrar novas fontes de suprimento narcísico, ou até mesmo desenvolver insights superficiais sobre seus próprios padrões, mas raramente se engajam no trabalho profundo de individuação que resultaria em transformação duradoura. Isso não significa que você deve permanecer em relacionamentos destrutivos, na esperança de que a outra pessoa eventualmente despertará. Jung era claro sobre a importância de preservar sua própria integridade psicológica e não se sacrificar em nome de potenciais transformações em outros. O trabalho de individuação é intensamente pessoal e não pode ser feito por outra pessoa ou em nome de outra pessoa. Sua responsabilidade é com sua própria jornada de crescimento e cura. Se isso inspirar mudanças positivas em outros, maravilhoso. Se não inspirar, você ainda terá ganhado algo infinitamente valioso: sua própria liberdade psicológica e emocional. Jung enfatizava que a verdadeira compaixão às vezes requer o estabelecimento de limites firmes. Permitir que alguém continue comportamentos destrutivos sem consequências não é bondade, é enabling, que prejudica tanto você quanto a outra pessoa. Amor maduro inclui a disposição de dizer não quando necessário, de se retirar quando apropriado,
de escolher seu próprio bem-estar quando a alternativa é autodestruição. O desenvolvimento dessa capacidade de amor próprio maduro é talvez o presente mais valioso que pode emergir de relacionamentos narcísicos. Muitas pessoas nunca aprendem a se valorizar verdadeiramente até serem forçadas a fazê-lo através de circunstâncias que tornam o autoabandono insustentável. Jung observou que suas pacientes que desenvolviam amor próprio autêntico através dessas experiências se tornavam exemplos vivos de possibilidade para outros. Elas demonstravam que é possível manter limites saudáveis sem se tornar dura ou fechada, que é possível ser compassiva sem ser codependente, que é possível amar profundamente sem se perder no processo. Essa qualidade de amor maduro é baseada em escolha consciente, em vez de necessidade compulsiva. É um amor que celebra a autonomia do outro, em vez de tentar controlá-la, que aprecia a individualidade única, em vez de tentar moldá-la para atender necessidades pessoais, que oferece apoio sem exigir reciprocidade. Quando você desenvolve essa capacidade, seus relacionamentos se transformam automaticamente. Você para de atrair pessoas que veem você como objeto para satisfazer suas necessidades e começa a atrair aqueles que o valorizam como ser humano completo e independente. Você para de tolerar comportamentos que diminuem sua energia vital e naturalmente gravita em direção a conexões que o nutrem e inspiram. Jung descobriu que pessoas que fazem esse trabalho de individuação frequentemente passam por períodos de solidão durante a transição. Os relacionamentos antigos baseados em dinâmicas inconscientes não sobrevivem à nova consciência, e os novos relacionamentos baseados em autenticidade mútua podem demorar para se manifestar. Esse período de solidão, embora inicialmente desconfortável, é na verdade um presente profundo. É uma oportunidade de desenvolver uma relação íntima e satisfatória consigo mesmo, de descobrir que você é companhia suficiente para si mesmo, de aprender a desfrutar de sua própria presença sem distração ou entretenimento constante. Jung chamava isso de casamento sagrado, a união consciente entre os aspectos masculinos e femininos da psique que cria uma completude interior que não depende de validação ou complementação externa. Quando você alcança esse estado de wholeness interior, relacionamentos externos se tornam celebração em vez de necessidade, compartilhamento em vez de preenchimento de vazio. A ironia é que quando você para de precisar desesperadamente de relacionamento, você se torna infinitamente mais atraente para relacionamentos saudáveis. Quando você para de tentar preencher vazios internos através de outros, você desenvolve a qualidade magnética que Jung associava com individuação completa. Pessoas individuadas possuem uma qualidade de presença que é simultaneamente satisfeita e receptiva, completa e aberta, independente e capaz de intimidade profunda. Elas não estão procurando por alguém para completá-las porque já se sentem completas. Elas não estão tentando escapar de si mesmas através de relacionamento porque gostam genuinamente de sua própria companhia. Essa qualidade energética comunica automaticamente que você é uma pessoa que escolhe estar em relacionamento por alegria e crescimento mútuo, não por necessidade ou medo de solidão. E essa comunicação atrai naturalmente outros que operam a partir da mesma wholeness interior. Jung observou que relacionamentos entre pessoas individuadas possuem uma qualidade única. Eles são simultaneamente intensamente íntimos e completamente livres. Cada pessoa permanece completamente ela mesma dentro do relacionamento. Não há fusão ou perda de identidade, mas há uma conexão profunda, baseada em apreciação mútua autêntica. Esses relacionamentos se tornam veículos para crescimento contínuo, em vez de zona de conforto estagnante. Cada pessoa inspira a outra a se tornar mais plenamente si mesma, a explorar aspectos não desenvolvidos de seu potencial, a continuar expandindo em consciência e capacidade. O conflito nesses relacionamentos, quando surge, é construtivo em vez de destrutivo. É visto como oportunidade para maior compreensão e intimidade, não como ameaça ao relacionamento. Ambas as pessoas possuem habilidades para comunicar necessidades e limites claramente,
para ouvir perspectivas diferentes sem se sentir atacada, para encontrar soluções que honram a individualidade de ambos. Esta é a visão que Jung oferecia como possibilidade para relacionamentos humanos, não a fusão romântica que nossa cultura frequentemente idealiza, mas uma dança sagrada entre duas pessoas completas que escolhem criar algo belo juntas, enquanto permanecem fiéis à sua própria essência individual. O caminho para essa possibilidade frequentemente passa através do vale sombrio dos relacionamentos narcísicos, onde somos forçados a confrontar nossas próprias tendências codependentes, nossos medos de abandono, nossas estratégias inconscientes de controle, nossa desconexão de nossa própria verdade interior. Mas quando navegamos conscientemente através dessas águas turbulentas, quando usamos cada desafio como oportunidade para maior autoconhecimento e integração, quando recusamos permanecer vítimas das circunstâncias e assumimos responsabilidade por nossa própria jornada de crescimento, emergimos transformados de maneiras que transcendem nossa imaginação anterior. A pessoa que você se torna através desse processo é alguém que você talvez nem conseguisse imaginar antes de começar a jornada. É uma versão de você mesmo que é simultaneamente mais vulnerável e mais forte, mais compassiva e mais discernente, mais amorosa e mais seletiva sobre onde direciona esse amor. Jung via essa transformação como o propósito fundamental da vida humana. Não a busca por felicidade superficial ou sucesso externo, mas a realização progressiva de nosso potencial mais profundo através da integração consciente de todos os aspectos de nossa natureza complexa. E talvez não haja catalisador mais poderoso para essa jornada de individuação do que o espelho implacável que relacionamentos narcísicos fornecem. Eles nos mostram exatamente onde abandonamos nosso poder, onde traímos nossa própria verdade, onde permitimos que medo ou necessidade nos governem, em vez de sabedoria e amor próprio. O presente final dessa jornada não é apenas liberdade pessoal, mas a capacidade de se tornar um farol de possibilidade para outros que ainda estão perdidos na escuridão dos relacionamentos inconscientes. Sua própria transformação se torna inspiração silenciosa para aqueles prontos para embarcar em sua própria jornada de individuação.